Olá, querido, olá, amigo, olá, amiga. Mais uma edição do nosso programa está no ar, o Papo Aberto no ar. Eu estou recebendo, nesse momento, o presidente do CMDCA, que é o Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente, Direito da Criança e do Adolescente, que é o nosso amigo Fábio Macedo. E durante 3 meses, há 3 meses atrás, ele esteve aqui no nosso programa falando do processo eleitoral que iria se iniciar. E aí a gente já está na reta final, porque domingo que vem, a gente já tem aí, o primeiro domingo de outubro, a gente tem a eleição do Conselho Tutelar. Para saber se correu tudo bem durante esses 3 meses, eu solicitei à produção que enviasse um convite ao presidente do CMDCA, que rege esse processo eleitoral, junto ao MP, enfim, as partes interessadas, para viesse ao programa para conversar com a gente, para saber, correu tudo bem, como é que foi, tiveram tropeços, enfim. Conversa agora nesse momento com o Fábio Macedo. Fábio, satisfação recebê-lo mais uma vez, sempre muito elegante aqui, com um terno preto, charmoso, né? Ele falou assim, Jonathan, não faz eu rir, por favor. Não tem como. Satisfação recebê-lo, o presidente do CMDCA, o nosso amigo Fábio. Muito obrigado, Jonathan, pelo convite. O Jonathan sempre gosta de fazer um gracejo, é próprio da personalidade dele. É jocoso demais. Jocoso. Quero agradecer a você pela oportunidade da gente estar aqui conversando com o nosso público, com aqueles que assistem e acompanham TV Câmara, e dizer que a gente tem um bom bate-papo, né? Que a gente tenha um bom bate-papo e que seja esclarecedor para a nossa população mais uma vez. 3 meses de eleição para decidir aí os novos conselheiros tutelares. Enfim, esse ano com uma novidade, saímos de 5 conselheiros que o município de Angra dos Reis tem para 10 conselheiros. Eu brinquei recentemente com os amigos do meio e disse para eles que Angra já pede até 15, porque se pensarmos na Ilha Grande, em outras localidades de difícil acesso, seria muito viável. Pois bem, mas 3 meses, como é que o senhor avalia para a gente esse processo eleitoral de 3 meses? Eu já fui candidato a vereador e peguei o período em que a eleição para vereador eram 3 meses. E era muito cansativo, muito desgastante, muito custoso demais. Como o senhor avalia esses 3 meses de eleição ao Conselho Tutelar? Foram dias de muito trabalho, mas também um dia muito gratificante, né? Foram dias muito gratificantes porque a gente teve a oportunidade de conhecer muita gente, de contribuir para que a nossa cidade tenha um conselho tutelar atuante, efetivo. Então, eu diria que o saldo foi um saldo positivo de tudo isso. Muito aprendizado, muita coisa que a gente aprendeu nesses 3 meses, a gente com certeza vai estar melhorando, a gente vai estar aprimorando para as próximas eleições. Então eu creio que foi um tempo de muito aprendizado, de muito crescimento como CMDCA e como organizador de uma campanha, né, para Conselho Tutelar. Fábio, eu vou começar com você aqui em off e a gente falávamos sobre a questão de uma lei específica, com um pouquinho mais de clarividência, para que até o próprio conselheiro e até o eleitor possa entender o que pode e não pode. Isso foi que gerou muita dúvida, né? Pontos dúbios que causavam, será que isso pode, será que não pode, eu vou ser impugnado no meu processo? Vários candidatos ao Conselho Tutelar me perguntam, Jonathan, já é tão difícil, a prova já foi tão complexa, aí você, além da prova, quando você tem a oportunidade, não é de expressar, de mostrar sua biografia, mostrar o seu trabalho, né? Não fica muito amarrada a eleição por conta de não pode demais, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, tendo em vista inclusive no próprio material gráfico, que é muito ínfimo, muito pouco, apequenar o processo eleitoral tão importante que é apresentar exatamente para o eleitor a importância do Conselho Tutelar, porque muita gente desconhece, muita gente nem vai votar, a maioria não se interessa. Então eu penso que a mídia seria muito importante para essa divulgação. Claro, tomando todo cuidado para os excessos, para o abuso do poder econômico, né? Então, não seria a hora de a gente ter uma lei que regesse a questão do processo eleitoral de uma forma muito mais
clarividente, com pontos, com particularidade, com mais explicativa o ponto do entendimento tanto do conselheiro, do candidato ao conselho, quanto do próprio eleitor. Perfeito. O que acontece é que essa eleição ela tem o suporte do Ministério Público e o suporte do TRE. Contanto, essa eleição ela é tocada pelo município. Então, muitas vezes o município, na pessoa específica do CMDCA, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, não dispõe de todas as ferramentas que o TRE tem para fazer uma eleição. E não somente as ferramentas, né? As nossas ferramentas são ferramentas menores do que o TRE, e também nós não temos uma legislação muito bem definida em relação ao processo de escolha. Então, quando você fala que a gente precisa de uma lei mais bem definida, mais bem delineada, você está muito correto, e realmente a gente precisa. Porque a nossa lei, a lei que rege a criação e os termos do Conselho Tutelar, de como deve funcionar o processo de eleição e tantas outras coisas, é de uma lei do nosso município muito antiga. Por exemplo, quando essa lei foi criada, não havia rede social como existe hoje. Não existia a condição de se fazer campanha eleitoral como se existe hoje. Então, na verdade, a gente precisa criar uma lei municipal mais bem definida e, principalmente, que contemple essa questão de como nós podemos usar a rede social sem que esse uso da rede social se caracterize como um abuso de poder econômico, religioso e político. Então, o que nós estamos pensando quanto CMDCA daqui para frente é nós criarmos um regimento interno com todas essas questões e com todos esses aprendizados, com todas essas dúvidas que nós estamos coletando, tanto por parte dos candidatos quanto por parte da comissão, e a gente fazer um compilado de todas essas questões e a gente criar um regimento interno específico para o processo de escolha. Porque a gente sabe que a gente, com tudo isso que a gente está vivendo, inclusive as dúvidas em relação ao uso das redes sociais, que nós possamos deixar um legado para os próximos que estarão envolvidos no processo de escolha. E aí, o que acontece? As nossas leis, elas dizem que nos casos omissos, ou seja, nos casos que a lei não contempla, a comissão escolhida para tocar o processo eleitoral que decide, né? Então, algumas coisas precisam ser decididas pela comissão. E muitas vezes, para a comissão, também é difícil tomar essa decisão. Exatamente. Porque, assim, você acaba jogando julgos, né, de decisão no colegiado, e que, às vezes, são coisas que você poderia resolver, o candidato ao conselho, olhar lá, poxa, isso aqui não pode. Não, isso aqui, gente, isso aqui tá nítido, não preciso perguntar ao presidente do CMDCA o que não pode, precisa o colegiado ver isso, porque tá nítido isso. Perfeitamente. Sabe qual é a questão, Jonathan? Porque, na verdade, é a primeira vez que eu presido essa eleição, esse processo de escolha, mas é importante a gente pensar que a gente não pode pensar numa eleição para conselheiro tutelar, e eu acho que esse é o maior aprendizado que eu deixo tanto para o nosso poder legislativo, para os nossos entes governamentais, é que a gente não pode pensar a eleição do conselho tutelar só na época da eleição. Então, assim, a gente precisa legislar em favor da eleição do conselho tutelar. Então, isso que você falou é muito correto. A gente precisa pensar como ajustar as nossas leis de forma a ter um processo mais transparente, um processo mais tranquilo. O senhor me permite um adendo? Sim. Penso eu que seria importante aí uma ação de discussão dessa legislação no teor participativo, onde você tivesse sociedade civil organizada, você tivesse um envio de representantes aí da OAB, né? MP, enfim, mas de outros pontos, para que vocês possam, de fato, olha, isso aqui é bacana, eu quero, isso aqui é legal, podia inserir aí nesse decreto, podia fazer nessa lei, enfim. Então, penso eu, que seria uma forma, né, de ouvir o outro lado, né? Sim.
Com certeza, nós precisamos de todos esses atores e abrir essa discussão. Só que fazer isso na época de campanha ou de processo de escolha é muito difícil. Já é complicado. Então, assim, a gente precisa dar uma continuidade nesse trabalho, com a criação de um regimento interno que municie a comissão, e a gente precisa especificar algumas coisas. E aí, como você falou, a gente chamar todos esses atores e discutir isso, porque daqui a 4 anos a gente vai ter outra eleição. E a gente precisa estar com isso mais bem amarrado, principalmente na regulação dos usos dos meios de comunicação e redes sociais. Então a gente precisa lidar com isso de uma forma... Ilustrativamente falando, a gente entrou, porque o senhor falou que a legislação ela é antiga, não contempla muitos pontos importantes, tendo em vista a questão das próprias redes sociais. Nós entramos numa corrida com fusquinha, enquanto alguns municípios estão com uma Ferrari, a título de teoria, a título de legislação específica, né? E o senhor, que assume uma pasta importante, uma gestão importante, fica às vezes sem instrumento, até para dizer que se pode, não pode, que pode, não pode, tenta agir de uma forma imparcial, né? Usando toda a expertise que o senhor tem, para que seja numa atitude bem regrada e não seja algo inclinado nem para A nem para B. Eu diria que o senhor acaba ficando numa sinuca de bico, desculpe a linguagem, né? Que isso acaba acontecendo por quê? Porque a legislação às vezes não contempla, está defasada, não está atualizada. Eu vi recentemente um outro município, não me recordo agora, um conselheiro falando que sofre o mesmo problema, que a legislação desde lá no início da década de 80 e que já não contempla e que diz que não pode muita coisa e que hoje a coisa já acontece. Mas eu não tenho dúvida de que o senhor vai, com a inteligência, a capacidade que o senhor tem, expertise, conhecimento teórico e prático que o senhor tem, vai arrumar a casa. A nossa intenção, Jonathan, é justamente resolver esses gargalos assim que a eleição terminar. Assim que a eleição terminar, a gente pretende sentar e começar a pensar em formas de aprimoramento disso, né? E aí a gente conta com os vereadores do nosso município para que a gente possa resolver essa questão. Que a própria Casa Legislativa tem que Exatamente. passar por aqui, pela Casa Legislativa. Exatamente. A gente precisa desse apoio para que a gente consiga resolver essa questão que é muito importante. Porque, às vezes, né, muitas vezes o candidato espera do CMDCA uma consultoria na hora de fazer a sua propaganda ou na hora de resolver algumas questões que o CMDCA também não pode dar, né? Por exemplo, o Ministério Público, ele é consultado em muita coisa e ele também se reserva o direito de não opinar em determinadas coisas. E o CMDCA é a mesma coisa. Então, nem sempre a gente pode dar todas as respostas que o candidato deseja. A gente não tem todas as respostas que ele deseja também, né? E assim como o Ministério Público também, muitas vezes não nos dão todas as respostas que nós perguntamos para eles, porque precisa haver o problema para que o Ministério Público responda. E aí fica muito pontuado. Exatamente, né? E precisa haver o problema para que também o CMDCA se pronuncie e a comissão do processo de escolha também se pronuncie. Então, assim, a gente disponibilizou, você falou da questão da clareza, né? A gente disponibilizou todas as coisas que poderiam ser feitas na eleição, na campanha, né? O que poderia e o que não poderia ser feito. A gente fez 2 reuniões com os conselheiros tutelares. A gente fez uma no início da campanha e a gente fez uma essa semana. Então, a gente fez 2, né? E eles estão cientes das condutas vedadas, né? Inclusive, toda a população tem acesso a esse termo de conduta vedada, né? Então, boca de urna, transporte de eleitores e tantas outras coisas. Tem lá no site da prefeitura. Similar, você vai inclusive, buscar... ao processo eleitoral comum, né? Exatamente. Então, todo cidadão ele tem acesso a esse formulário, ele pode estar preenchendo esse formulário mediante as provas, né? E pode estar encaminhando para o CMDCA. Pode haver denúncia? Pode haver denúncia por parte da população e por parte também de qualquer cidadão,
né? Então, a gente tem lá no site da prefeitura as condutas vedadas que o eleitor pode procurar e caso haja alguma irregularidade, ele pode estar fazendo essa denúncia junto ao CMDCA, que por sua vez vai reportar essa denúncia para o Ministério Público. Mas a gente tem dado esse suporte para os candidatos, né? Eles estão cientes daquilo que pode e que não pode. Agora, sempre há uma dúvida em questão ao uso da rede social, porque nós estamos vivendo um momento novo em que muita coisa se faz através de redes sociais. Então, até mesmo a nossa campanha, ela é muito feita através das redes sociais. E uma das orientações que a gente fez, até por questões ecológicas e para poupar a cidade de uma quantidade muito grande de material, a gente sugeriu que os candidatos usassem menos material e que eles também fizessem mais o uso das redes sociais e WhatsApp, etc., grupos, né? Isso não está vetado. Isso não está vedado. Então, isso foi até uma sugestão nossa para os candidatos e usar os santinhos o mínimo possível. Está vedado a questão do uso da live, né? Então, a live não seria permitido, mas, por exemplo, a ida às rádios foi permitido, ida a debates foi permitido. Então, mas só foi permitido depois de um processo de discussão, né? Durante o processo eleitoral, sempre foi? Sempre foi permitido. A única questão que ficou, qual era o pré-requisito, era que todos os candidatos tivessem a mesma oportunidade. A não ser que o candidato não quisesse ir. Exatamente. Por exemplo, a gente teve a rádio, né, uma rádio comunitária que convidou todos os candidatos. Sim, nem todos Parque puderam Mambucaba. ir. Exatamente. Rota do Sol. A Rota do Sol fez uma entrevista com todos os candidatos. Alguns não puderam ir, mas foi aberto a todos. Então, assim, se uma rádio quiser convidar um candidato, ele pode, desde que ele dê a mesma condição para todos. Porque qual é a chave da propaganda eleitoral do Conselho Tutelar? É isso que todos nós precisamos entender. É que a legislação, ela faz com que haja igualdade de condição para todos. Igualdade de condição para todos. Então, por que é vedado o poder econômico, o poder religioso e o poder político? Porque você desequilibra o jogo. Então, por exemplo, uma pessoa que tenha mais influência ou menos influência, política ou econômica, ela pode ter acesso a coisas que o outro não tem. Sim, claro. Então, assim, o processo, ele é um processo tão democrático que ele busca igualdade de condições. Então, por mais que uma pessoa tenha um poder político muito grande, ela não pode botar aquela máquina político-partidária ao seu favor, porque senão eu tiro a condição de uma pessoa que tem menos poder econômico e menos poder político. Então, assim, a lógica por trás da lei que rege a eleição do conselheiro tutelar é exatamente essa, que haja igualdade de condições. Por mais que uma pessoa tenha influência política, ela não pode colocar aquela influência política a seu favor, porque senão ela vai estar desprivilegiando, uma outra pessoa vai estar desprivilegiada. Então a lógica é essa, né? Então a gente precisa só entender o que está por trás da lei, o espírito da lei. O espírito da lei é esse, que haja igualdade. Gente, eu estou conversando aqui com o Fábio Macedo, que é o presidente do CMDCA. Pensou em criança e adolescente? Direito dessa criança e adolescente é o CMDCA, que é o Conselho Municipal de Defesa do Direito da Criança e do Adolescente no município de Angra dos Reis. Nós estamos vivendo aí o processo eleitoral, a produção convidou o Fábio Macedo para voltar aqui e explicar, fazer um apanhado desses 3 meses de campanha puxado. Aconselho diminuir um pouco esse tempo aí, é muita coisa. Fábio, no dia da eleição, que é domingo agora, vai funcionar como processo eleitoral comum, regular, né? Que é de 8 da manhã. De 8 às 17 horas. Às 17 horas. Na própria sessão do candidato, do eleitor, ele pode procurar lá no seu título de eleitor a sessão dele? Vai funcionar normal? Sim, inclusive nós já disponibilizamos essas sessões eleitorais no site da prefeitura. É muito importante que o eleitor leve o seu documento de identidade com foto e o seu título de eleitor. Tem que ser os dois? Os dois. Os dois,
pelo que eu já expliquei, né? Porque a gente precisa conferir a identidade e também o título de eleitor. E aí ele vai procurar essa... Porque não é por urna eletrônica? Não, a urna é de lona, explicado. porque o nosso município, porque o TRE ele só libera urna eletrônica acima de 150 mil eleitores. E a gente está aí na casa de 133 mil eleitores, então a gente não se enquadra no perfil para que o TRE nos empreste as urnas eletrônicas. Então, há uma cédula que o eleitor vai receber e ele precisa marcar ali até 5 nomes, né? Então, ele vai se apresentar na sessão, levar a sua identidade, o seu título de eleitor e ali, então, ele vai ter a oportunidade de exercer o seu direito a votar. Até 5 nomes. Se ele quiser votar em um... Ele pode votar até em 5 nomes. Se ele quiser votar em 1, em 2, em 3, aí é com ele. Se ele quiser votar branco, nulo, também. Fique à vontade. Pode Branco ficar à e nulo vontade. também. Branco e nulo também. Há essa possibilidade na cédula. Polícia, vai ter o apoio da Polícia Militar, caso de denúncia, enfim, boca de urna, carros levando, aquela coisa toda, como o senhor falou? Sim, vai ter a fiscalização da FGV, a fiscalização do Ministério Público, do CMDCA e o apoio da Polícia Militar, que já foi convocada e também pedimos o auxílio dela para estar presente nesse dia. Gente, conversei com esse camarada que é muito bacana, bater papo com ele. Inteligentíssimo, cara do bem e que traz aqui pra gente informações sobre o processo eleitoral desses 3 meses, que encerra agora, domingo que vem, com a eleição ao conselheiro tutelar. Você vai poder escolher até 5 candidatos lá na hora de votar. Podia ser assim também para vereador, né? Podia. Até 5 você vai poder escolher, né, desses 5 nomes. Pode escolher 1, pode escolher 2, pode escolher 3. Cada um tem a sua estratégia. Sucesso aí a todos os candidatos, a todos os conselheiros. Esse ano disputam a eleição 20 candidatos. Você pode votar até em 5. Né? Porém, somente 10 é que estarão, aumentou de 5 para 10, né? 10 estarão atuando. 5 na região do Parque Mambucaba, o 4º distrito. E 1 no 1º distrito. Um Teremos 2 conselhos, um no 1º distrito e o outro um no 4º distrito. A gente precisa de uma área de abrangência maior, né? Tem estrutura já prevista? Então, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, como vocês sabem, né, que é aí, quero até mandar um abraço para a secretária. A Thaísa BD. Thaísa BD. Thaísa BD. Thaísa esteve aqui falando Thaísa também um pouquinho. 100 dias de 100 dias, de gestão. E nesses 100 dias ela já pegou aí a eleição, já pegou a organização do 2º conselho, né? Porque tem várias coisas, né? Vários preparativos, tem um enxoval, né? A escolha do local, então tudo isso está sendo visto já. E em janeiro, quando os conselheiros tomarem posse, já vai estar tudo organizado para o 2º conselho funcionar. Fábio Macedo, presidente do CMDCA, que é o Conselho Municipal em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, município de Angra dos Reis. Obrigado mesmo, o senhor está aqui com a gente, obrigado pelo seu carinho, pela sua disponibilidade. Leva um abraço a toda a equipe lá do Conselho. Muito obrigado, Jonathan. Obrigado você que nos acompanhou e domingo venha votar. Domingo agora. Domingo agora, isso aí, 8 horas da manhã, domingo, nós te aguardamos. Dia 1º? Dia 1º de outubro. Dia 1º de outubro. 1º de outubro, dia de votar e escolher o conselheiro tutelar de Angra dos Reis. Fico por aqui, volto numa próxima edição. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Um forte abraço do amigo Jonathan Stockley. O Papo Aberto é assim. A gente vai ouvindo, vai conversando, vai fazendo uma prosa nos estúdios aqui da TV Câmara. Me acompanhe no 21.5 ou no 514, ou ainda em uma das nossas plataformas, que é o caso do YouTube lá. Dê o seu like, compartilhe, fique à vontade, participe com a gente. Até a próxima edição. Beijo no coração.